seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos iniciar, a partir de agora, mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Débora Lívia. A aula de hoje é de revisão e nós conversaremos um pouco mais sobre o uso dos modos verbais, ok? Vamos em frente, olha só. Bom, nós sabemos que existem 3 modos verbais na língua portuguesa. Quais são eles? Indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Vamos relembrar o sentido desses modos. Indicativo, constatação de algo certo. O modo indicativo expressa uma certeza no presente, no passado ou no futuro, ok? Subjuntivo reflete ou expressa uma ação duvidosa, condicional, hipotética, tá? Então, não é, diferentemente do indicativo, ele não expressa uma certeza, e sim uma possibilidade, que pode se confirmar, que pode se concretizar ou não, tá? E, por fim, temos ainda o modo imperativo, que reflete ou expressa uma sugestão, uma ordem, desejo, pedido, solicitação, ok? Então vamos em frente, gente, revisando aqui o que nós já vimos em aulas anteriores, tá bom? O primeiro tempo do modo indicativo, pessoal, é o presente, ok? Então, o presente do modo indicativo, ele expressa um fato que ocorre no momento em que se fala, certo? Então, eu trabalho. Eu estou trabalhando no momento em que estou falando que trabalho. Eu falo. Eu estou falando no momento em que estou afirmando que tenho essa habilidade, que desenvolvi essa habilidade, que tenho essa capacidade. Eu corro. Eu brinco, eu sorrio, e por aí vai, tá bom? Então, o presente indica uma ação que acontece aqui, agora, no momento em que se fala, ok? Outros exemplos são aqueles acontecimentos regulares, aqueles acontecimentos que, desde que o mundo é mundo, já estão postos ali. Então, eles também podem ser apresentados como presente. Exemplo, a noite cai. Todos os dias a mesma coisa acontece, é uma ação rotineira, é uma ação corriqueira. Por isso, nós também apresentamos essas situações no tempo presente, tá? A Terra gira, a Terra não para de girar, ela gira constantemente. O Sol é uma estrela, o Sol não é um cometa, não é um planeta, não, ele é e continuará sendo o quê? Uma estrela. Então, nós também percebemos que o presente ele indica essa regularidade de determinados fatos, tá bom? O Sol não vai deixar de ser uma estrela, por isso eu digo que ele é, porque ontem ele foi, hoje ele é e amanhã ele vai continuar sendo. Então, ele sempre será, certo? O presente, como eu disse anteriormente, pode exprimir essa ação corriqueira, essa ação habitual, e também pode tornar presente ou dar vivacidade a fatos ocorridos no passado, né? Exemplo, em 1500 Cabral chega ao Brasil, né? Em 1500 Cabral chega ao Brasil, certo? Então, nós temos, na verdade, isso aconteceu, olha há quanto tempo, né? Em 1500, mas nós temos o verbo no presente. Para quê? Para enfatizar, para dar mais vivacidade para aquilo que está sendo dito, ok? Porque se eu fico contando uma história dizendo assim, olha, ele chegou, ele fez, ele falou, ele foi, tudo no passado, parece que a história está tão distante de nós que nem há em nós um interesse em ouvir. Então, é uma estratégia também, né? Em 1500, Cabral chega, parece que a gente percebe ele entrando aqui agora. Então, o presente também indica isso, tá? Também dá vivacidade a fatos que ocorreram no passado, certo? E nós sabemos que é passado, né? Nesse caso especificamente, por conta da data e da própria figura histórica que foi mencionada, tá? Bom, pessoal,
Outro tempo do modo indicativo é o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele é usado para expressar um fato passado, mas não completamente terminado. Olha a nomenclatura, pretérito ou passado imperfeito, né? Se é imperfeito, significa dizer que não é perfeito. E é imperfeito porque ele não foi acabado, ele não foi terminado. Ficou parado no tempo por algum motivo. É usado também para indicar uma ação habitual ou repetida. Então, olha só, ele lia o jornal quando o telefone tocou. Ele lia o jornal quando o telefone tocou. Né? Então, ele lia quando o telefone tocou. Eu não sei, eu não tenho a seguinte expressão, ele leu o jornal, ele terminou a leitura. Não. Eu sei que ele começou e que estava dando continuidade àquela ação, mas eu não sei se a ação foi finalizada. Na realidade, ela não foi. Ele parou porque alguma outra coisa aconteceu. Nesse caso, o telefone dele tocou. Nas férias, ele sempre viajava e passeava bastante, ação corriqueira, habitual. Ele sempre viajava, ou seja, todas as férias ele viajava. Uma ação no passado e que se repetia, tá? Pretérito perfeito, né? Aquele que já foi acabado, consumado, realizado mesmo, diferente do imperfeito. Ele se apresenta de duas formas, né? A forma simples e a forma composta. E aí nós temos a forma simples, expressa um fato ocorrido e totalmente acabado. A forma composta expressa um fato que teve início no passado e que se prolonga até o momento em que se fala. Vamos ver a diferença. Nas últimas férias, Pedro viajou bastante. Então, aqui nós temos um fato ocorrido e totalmente acabado. Exemplo 2. Ele tem viajado bastante. Nós temos, nesse caso, um fato que teve início no passado, ele começou a viajar e a partir de agora disparou, né? Como a gente diz, não para mais, né? E que se prolonga até aquele momento. Então, até o momento em que eu falei, ele continuava viajando, ok? Temos ainda o pretérito mais que perfeito, que expressa um fato ocorrido antes de outro já terminado, já finalizado. Ela viajou com o dinheiro que juntara no ano passado. Então, primeiro juntou o dinheiro para depois viajar. Ele já jantara quando os amigos chegaram. Os amigos já chegaram, mas antes dos amigos chegarem, ele jantou. Então, esse modo, né, esse tempo, na verdade, do modo indicativo, expressa o quê? O passado do passado, tá? Como está dito aqui, um fato ocorrido antes de outro já terminado. Então, são duas ações no passado, mas uma antecede a outra, certo? Então, vamos em frente. Temos ainda, apenas revisando aqui, o futuro do presente. O futuro do presente indica um fato que deve ocorrer posteriormente, ou seja, depois da fala, depois, posteriormente ao momento em que se fala. Exprimir também ele pode exprimir uma dúvida, incerteza ou suposição sobre fatos atuais, tá? Então, nós temos dois exemplos também. Ele estará em casa às 10 horas. Olha só, o futuro do presente, estará, ok? Ele estará em casa a esta hora, né? Ou melhor, ele estará em casa a esta hora, não é? Então, nós temos aqui esse questionamento, tá? Esse é o futuro do presente. É uma certeza de que ele estará em casa às 10 horas ou um questionamento sobre esse fato. Ele realmente estará em casa às 10 horas, né? A esta hora. Temos ainda o futuro do pretérito, né? Perdão, aqui. Isso mesmo, futuro do presente. Agora, futuro do pretérito. Temos a função dele, exprimir um fato que não vai ocorrer, tá? O futuro do pretérito exprime um fato que não vai acontecer.
né? Porque depende de uma condição que não se realizou, tá? Então, o futuro do pretérito ou futuro do passado indica uma certeza que eu tinha, mas que por algum motivo não se confirmou, ok? Se eu tivesse mais dinheiro, compraria aquele celular se eu tivesse, mas eu não tenho, então eu não comprarei, certo? Eu viajaria se não tivesse chovido. Então, mas choveu, então eu não viajo mais, certo? Nesse caso, nós temos aí o futuro do pretérito, uma certeza que, na verdade, estava lá no passado e que a partir de agora, não é? E que a partir de agora eu tenho certeza, mas de que não irei ou não farei, tá? Então, gente, nós vamos iniciar agora a correção, na realidade, a resolução de algumas questões, ok? Temos algumas questões aqui e a primeira, né, eu espero que você já tenha lembrado aí de tudo aquilo que nós vimos, de todos os modos, né, de todos os tempos. O modo indicativo expressa certeza, o modo subjuntivo expressa dúvida, o modo imperativo expressa uma ordem, um desejo ou uma solicitação. Então, a partir de agora, nós responderemos algumas questões sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu peço a você que observe atentamente cada alternativa, certo? Então, vamos lá. Sobre os modos verbais, está correta a sequência. Modo verbal que expressa a ideia de certeza quando um fato é concluído como real. 2. Modo verbal que expressa dúvida, incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. 3. Modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou na forma negativa. Expressa a ideia de ordem, conselho ou pedido. A tela vai ficar bem grande aí para você de casa e você vai pensar. O número 1 é modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Número 2 é indicativo, subjuntivo ou imperativo? 3, da mesma forma. E depois nós vamos marcar, assinalar aqui, ó, a sequência correta. Vamos lá, 2 minutinhos para você analisar cada alternativa, cada item e pensar qual é a sequência correta acerca aí, no caso dos modos verbais. Vamos lá, tempo, gente. Ok, tempo finalizado. Vamos lá, pessoal. Vamos conferir, verificar se você realmente conseguiu acertar, certo? Primeira alternativa, modo verbal que expressa a ideia de certeza. Opa, certeza. Modo
Muito bem, gente. Modo indicativo é o modo indicativo que expressa certeza. Então, por eliminação, vamos lá. A gente já consegue eliminar a letra A e a gente já consegue eliminar a letra B. Ficamos apenas com a letra C e a letra D. Afinal de contas, a primeira opção é modo indicativo, porque expressa certeza. Vamos lá. Modo verbal número 2. Modo verbal que expressa dúvida, incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. E aí, gente? Olha só, dúvida. Só nos restam duas opções, subjuntivo e imperativo. O imperativo não expressa dúvida, ele expressa o quê? Ordem, desejo, pedido. Então, o número 2 é modo subjuntivo. Será que já dá para saber a resposta certa? Acho que sim, mas vamos continuar. Então, modo indicativo no primeiro, modo subjuntivo no segundo. Terceiro, modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou na forma negativa. Expressa ideia de ordem, conselho ou pedido. Isso aqui é modo imperativo, tá? E de fato ele pode ser imperativo afirmativo, faça isso. Imperativo negativo, não faça isso. Imperativo afirmativo, diga, né? Isso. Imperativo negativo, não diga isso. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ou seja, sequência 1, modo indicativo, 2, modo subjuntivo e 3, modo imperativo. Vamos procurar a alternativa correta? Eliminamos A e B, eliminamos D, ficamos com a letra C de casa, não é? Modo indicativo, 2, modo subjuntivo, 3, modo imperativo. Os 3 modos verbais aqui ordenados de acordo com a sequência apresentada. Vamos à segunda questão. Sobre os verbos do primeiro e do segundo quadrinhos, né, que eu acho que ficou para cá, né, acabou ficando aqui, mas tudo bem, vamos lá. Abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, agora pula. E as pulgas adoram essa parte da aeróbica, né? Então, um exercício que era para o cachorro fazer, na verdade, quem estava fazendo eram as pulgas que estavam neles, né? Abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, agora pula. E nós temos esses pontinhos aí gritando, ê, né? Animados, são as pulgas. E ele chega à conclusão de que as pulgas adoram essa parte da aeróbica, sentindo aí o incômodo no seu corpo, né? Então vamos lá, vamos à segunda questão. Sobre os verbos do primeiro e do segundo quadrinhos, abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, pula. Estão no modo verbal. Qual é o modo verbal, minha gente? Tem horas que eu me empolgo aqui, né? É indicativo, subjuntivo, imperativo ou é gerúndio? Vamos pensar na situação. Nós estamos... este cachorrinho, juntamente com as suas pulguinhas, estão assistindo a uma aula de aeróbica, né? Fazendo aí uma ginástica, se exercitando, vamos lá. Gente, a fala do professor que orienta esse momento de exercício, de atividade física, ela sugere o quê? Dúvida. Certeza de que o aluno vai fazer na hora que ele disser? Ora, se as pessoas que estão assistindo são os alunos, eu não posso ter certeza de que todas as pessoas que estão assistindo vão entrar no ritmo. Não posso, eu não tenho, né? Não tenho essa certeza. Eu estou ali ministrando uma aula. Agora mesmo nós estamos vivendo essa situação. Eu estou ministrando a aula, mas eu não tenho certeza. Eu confio muito, acredito demais, mas eu não tenho a certeza de que todos os alunos estão diante da tela neste horário, né? Então, a mesma coisa acontece aqui, tá?
a professora ou o professor está dando aula ali na TV, mas nós não sabemos se todas as pessoas... Olha só, o próprio quadrinho confirma essa hipótese. As pulgas fizeram atividade física, o cachorro não. Então, nem todo mundo entra no ritmo, tá? Então, a fala do professor, da professora, daquele que dá os comandos aqui, ela não expressa certeza. Também não expressa dúvida. Olha, será que você pulou? E se você pular? E se você remexer? Não. A ideia aqui é a expressão de um comando, de uma ordem, de uma sugestão, ok? Então, predomina o quê? O modo indicativo, o modo imperativo ou o modo subjuntivo? Vamos voltar à questão. Abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, pula, né? Nós estamos diante do modo imperativo. A expressão de ordem, de desejo, de pedido, de solicitação é uma ordem, é um comando. Vamos lá, gente. Todo mundo pulando, né? Então é uma ordem. Modo imperativo, letra C de novo, né? De Carlos Drummond de Andrade, é claro que eu ia falar nele, né? Letra D, só uma observação, na letra D nós temos o modo gerúndio, esse modo não existe, tá? Gerúndio, como nós já vimos anteriormente, é forma nominal do verbo, né? É forma nominal e não modo verbal. Vamos lá. Opa! Né? Relacione as colunas, olha só, nós temos aqui alguns parênteses e precisamos relacionar. Colocar A no que corresponde ao A, B no que corresponde ao B e assim sucessivamente. A. Indica uma certeza em relação a um estado ou a uma ação no presente, no passado ou no futuro. B. Indica uma incerteza em relação à existência ou não do fato, considerando-o como incerto, duvidoso, eventual ou mesmo irreal. C. Indica uma exortação ao interlocutor. Professor, o que é exortação? É uma repreensão, é uma reclamação, para que este cumpra a ação expressa pelo verbo, podendo ser um conselho ou um convite, né? E aí, gente, vamos fazer a mesma atividade. Hoje é revisão. Então, A está relacionado a que modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? E assim sucessivamente. Você vai ter um minutinho para responder e já já eu retorno aqui na tela para te dizer se você acertou ou não, tá bom? Mas você vai acertar, eu tenho certeza. Vamos lá. Ok, minha gente, então olha só. Na letra A nós temos indica uma certeza em relação a um estado ou uma ação. E aí nós vamos lembrar que o verbo, né, a palavra verbo, ou a classe gramatical verbo, é justamente aquela que indica o quê? Estado, ação ou fenômeno da natureza. Então está se referindo ao verbo, tá? Indica a certeza em relação a um estado ou ação, no presente, no passado ou no futuro. Qual é o modo verbal que aceita ou que abrange esses tempos? Na sua completude, é o modo indicativo. Então, a letra A deve aparecer ao lado do modo indicativo, tá? Indicativo a gente coloca aqui, que é o último, né? Letra A. E vamos lá. Na letra B, indica uma incerteza. Opa, incerteza, professor, hipótese, dúvida. Eu nem preciso, né, voltar muito no tempo para lembrar que você acabou de dizer que o modo que expressa dúvida, incerteza ou hipótese é o subjuntivo. Então, B, eu vou colocar B no subjuntivo, que é o primeiro item. C, indica uma exortação,
pode ser um conselho, pode ser um convite. O que é isso? Modo imperativo, que expressa uma ordem, um desejo, um pedido, uma solicitação. Então, nós temos aí modo imperativo, a gente coloca a letra C, certo? C de certo, né? Então, respondida aqui a quarta questão. Essa foi a nossa aula de revisão sobre o uso dos modos verbais. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!